Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de anatomia, nesse mini workshop de anatomia. Nessa quarta e última aula dessa sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o acabamento e vou mostrar para vocês as três fases sendo concluídas. Aliás, o desenho eu já adiantei, porque senão o vídeo ficaria muito longo, tá? Mas eu vou deixar em algum lugar aqui passando o vídeo em timelapse para mostrar para vocês que eu fiz todo o desenho antes, né? Toda a construção, a primeira fase, a segunda fase, assim como eu falo para vocês sempre estarem usando os passo a passos para começar a construir seus próprios desenhos, tá? Então, desenho não tem segredo, desenho é muita dedicação, é muito empenho, são muitas horas ali trabalhando e o tempo vai dizer para vocês o resultado, vai mostrar para vocês o resultado, né? Então, com o tempo vocês vão percebendo todo o resultado, se vocês, lógico, tiverem aquela vontade de trabalhar todos os passo a passos, respeitando os processos, porque muita gente quer chegar logo no resultado, ou quer fazer um desenho e vai até o final com esse desenho e faz apenas um desenho. E eu sempre falo para os alunos que existem processos. Você passa pela primeira fase, entende aquela primeira fase, repete incansavelmente aquela fase, depois vai para a segunda fase, repete, entende, depois que vai para a terceira, enfim, tá? Isso daí faz parte do estudo, a gente repetir, repetir e muitas vezes, tá? Então, para quem não me conhece, me chamo André Rodrigues, também conhecido como Dom Rodrigues na tatuagem. Eu sou tatuador há mais de 20 anos e instrutor de desenho há mais de 30 anos, tá? Sou instrutor de desenho, de pintura e de tatuagem, tá? Então, para quem não me segue ainda, aqui é o meu Instagram pessoal, onde eu posto os meus trabalhos, onde eu falo sobre os meus projetos futuros, enfim. Lá vocês vão encontrar um pouquinho sobre o meu trabalho, tá? E para quem não sabe também, eu dou aula na ladobeescola.com.br, onde é a primeira escola voltada para tatuadores do mundo. Então nós estamos lá, tá? Então, se vocês quiserem seguir, lá tem sempre projetos novos, cursos novos. Eu dou minhas aulas presenciais lá e também dou minhas aulas online lá. Tem outros instrutores incríveis no projeto do Lado Bem Escola e vocês vão encontrar várias pessoas que já saíram da Lado B Escola e hoje vivem de arte depois de ter passado pela a nossa escola, tá? Então é isso, estamos apresentados, vamos à nossa mesa. Está aqui a nossa referência e o desenho já pronto, tá? Como eu falei para vocês, eu já deixei adiantado o desenho, porque até chegar nessa fase aqui, para quem vem acompanhando os outros vídeos, leva em média de 25, 30 e poucos minutos para chegar nessa fase, tá? Então, só aí ficaria todo esse tempo. Mas já adiantei essa fase, deixei aqui prontinho e eu vou começar a fazer um acabamento para esse desenho, tá? Vamos começar pelo rosto dela, pela cabeça. Estou usando aqui um lápis da marca Lira, tá? É um lápis carbono, que ele é bem escuro e ele também permite umas manchas legais, assim, ó. Dá para sentir que dá uma manchadinha, tá? E ele vai facilitar o meu uso do preto aqui, ó. Então, eu não vou me preocupar em deixar com mínimos detalhes, tá? Não tô gostando desse lápis, hein? Vamos para outro lápis. Vamos para esse 8B. Vamos ver. Ah, muito mais escuro. Então esqueçam o lápis Lira Carbono, tá? Esse aqui é um 8B da marca H&B. É, não é uma marca... Ah, tá quebrando. Tá quebrando. Não é uma marca super conhecida, mas eu gosto dos lápis deles, tá? Quando não quebram. Deixa eu ver. Ah, acho que vai. Não, quebrou de novo. Deixa eu achar um outro lápis aqui. Bom, achei um lápis da Koh-i-Noor,
8B também, tá? Só que ele tá tão pequenininho que eu tive que colocar ele no extensor de lápis, ó. Muito pequenininho, tá? 8B da Koinor. Volta, apontei ele, segurou bem. Então vamos tentar com ele. Ahn, o carbono, ele não pega bem grafite. Então por isso que eu pensei ainda que como tivesse pouco grafite, ele resolveria. Mas infelizmente não resolveu, tá? Então a gente vai começar aqui com 8B. Você percebe que é bem escuro. Eu não vou cortar nada disso, eu vou deixar, porque eu também experimento materiais, testo e trago para vocês também resultados de como eu uso, como eu deixo de usar. Lápis 8B da, da Koinor. Eu gosto muito desse da 8B, tá? Teve uma fase que eu só comprava esse lápis. Então eu venho escurecendo, ó, e eu venho deixando o desenho mais forte, né? Como eu estou usando o tablet, eu dou um zoom para ver um pouquinho mais de detalhe, apesar de não querer detalhar tanto. Meu esfuminho. Vou usar papel toalha. Ah, tá ali. Aqui, ó. O tamanho do desenho não me permite detalhes do rosto, tá? A gente vai fazer os volumes, a sensação do rosto, mas não preocupar com os detalhes. Então, pense que é um estudo mais do corpo do que com o rosto, né? Para que a gente aprenda a lidar com desenhos mais simplificados e aceitá-los, né? O próprio esfuminho também, ele nos permite fazer umas sombras mais leves do que o próprio lápis, né? Então, eu não posso deixar com tanto contraste para não deixar um desenho estranho, né? Fica muito, muito contrastado, fica muito estranho. E muitas vezes não é aplicar mais um valor, é vir com o limpa-tipos e vir abrindo esses valores também. Então aqui eu estou colocando ó, um pouco mais do valor, já meio que desenhando aqui o deltoide dela. E já começo a abrir aqui, ó, um pouco do volume. Olha como o limpa-tipos ele já começa a dar uma sensação do volume, ó. As pessoas acham que só porque tem que tirar com limpa-tipos, não tem que recolocar mais. E não, tá, gente? Muitas vezes a gente passa o limpa-tipos e depois percebe que tá muito claro. Aí a gente tem que voltar
geralmente com esfuminho ou com uma forma de pigmentar um pouco mais leve, ó. Aqui tem uma dobra por conta do deltoide dela, só que não pode ser tão marcado como eu havia feito antes. Então, ó, vou modelando o músculo e muitas vezes vem com esfuminho remodelando. É o tempo todo a gente indo e voltando com os valores, né? Mas perceba como o volume aqui no corpo dela, ó, já está muito maior, né? Já começa a mostrar o volume, né? E pessoal, assim, é uma demonstração que eu vou levar aí uma meia hora no máximo, mas essa fase é uma fase que vocês não tem que ter pressa, porque vocês podem levar a outros níveis, né, o desenho. Então aqui eu vou fazer uma demonstração para a gente começar a fazer um acabamento, mas não não pensem que é, é uma coisa só rápida e tem que ser rápida. O acabamento nunca é rápido, tá? O acabamento é a parte que mais vamos que mais vamos nos empenhar durante o processo. Então, por isso que eu não quis é, fazer esse desenho gravado desde o começo, porque vai levar um tempo, sendo que eu já mostrei as primeiras fases, né? Então, aqui a gente vai fazer uma demonstração um pouquinho além, mas lógico, não existe um prazo para finalizar um trabalho já com detalhes, tá? Volto aqui para o meu 8B, aqui no sovaquinho. Importante o tempo todo se importar com os ângulos de qualquer pecinha que vier a desenhar. Qualquer peça, qualquer forma. Porque, por mais que a gente esteja fazendo acabamento, a gente também tem que continuar consertando os ângulos, continuar. Só que agora são ângulos menores, né? Acho que ela tá mais assim, né? É. Sempre no mesmo ângulo, tá, gente? Sempre, 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 sempre. Ó, onde eu quero deixar mais macio, eu venho desenhando com esfuminho. Cadê minha borrachona? Aqui. Não é porque a gente coloca essa luz que ela vai ser definitiva, tá? Então é um trabalho de ficar observando o tempo todo os valores, as pequenas formas.
Ó, vem com esfuminho ao invés de vir com o lápis, ó, porque é mais suave. Ó. Abrir aqui um pouco. Braquiorradial, né? Aqui embaixo os flexores. Então essa fase do desenho, ó, é a fase da paciência, né? Deixa eu ver se eu consigo com o limpa-tipos abrir um pouco de luz no rostinho dela. Venho com esfuminho e recoloco algum valorzinho ali. Acho que essa sombra lateral do nariz dela tá muito forte. Vem tirar com limpa-tipos. Aqui o zigomático também um pouco mais leve. Aqui tem a fossa da clavícula. Ó, percebam que é tudo muito lento, né? E nem se resolveu praticamente nada. E já temos aí 18 minutos para mais, né? 18 minutos e pouco. Sendo que eu só estou mostrando um básico do acabamento, né? Eu gosto de vir dando uma geralzinha assim, ó. E depois fica lapidando pecinha por pecinha. Veja como o volume, né, na parte de cima do corpo dela já começa a se fazer, né? E percebo que
a paciência, né, de colocar o valor, tirar o valor, às vezes passa do valor, aí recoloca o valor, né, arruma os espaços. Ó. Desse tamanho, lógico, tem que usar bastante lapiseira também, porque senão fica muito, tudo muito pequeno, né? Fica muito forte. Aqui dá para abrir um pouco. Quando eu falo abrir, é passar a borrachinha, né? Deixar um pouco mais claro. Esse grafite já não é tão macio, ele é um HB. Então, para fazer um degradê um pouco mais leve, é mais fácil. A gente sempre coloca o valor, percebe se não passou, vai lá, retoca, refaz. Acho que aqui eu vou passar a borracha que gira, né? E é um desenho, de novo, né? Que vai levar muito tempo para se finalizar. Mas eu gosto porque é uma fase de muita observação, de muito entendimento, né? A gente vai entendendo o que está acontecendo nos músculos, como a gente consegue dar essa sensação sem ficar plastificado, né? Parecer que é um boneco plastificado, né? Aqui eu vou tirando um pouco, ó, e eu venho com o próprio esfuminho. Paciência, ó, calma. Nada de ficar esfregando, tá? Aqui é o tensor da face lata, ó.
Tensor da face lata, esse músculo aqui, ó. Aqui é o glúteo médio. Esse é o glúteo máximo. É importante modelar, né? Esses músculos para que eles deem a intenção de que realmente são músculos, que eles estão encaixados ali. Vou forçar um pouco aqui a região pubiana. Tirar um pouco da força dessa linha aqui e recolocar com limpa-tipos, com esfuminho. Para ter essa linha, só que mais leve. Vamos retrabalhar a face lata. Tensor da face lata, né? A face lata ela fica aqui, ó. Muitas vezes eu volto para uma peça, porque como tudo vai se fazendo, né, tudo vai tomando forma, então o que a gente já fez, a gente fica comparando com o que está sendo feito agora, né? Então é muito comum a gente ter que voltar, porque tem que haver um equilíbrio da peça toda, né? Que eu vou fazer um leve degradê, né? Pode ser usado o esfuminho do mesmo jeito, sem forçar, tá? Deixa o grafite que tá aqui, ó, trabalhar. E se não ficar no tom, no valor que você quer, se você quer mais escuro, passa o lápis. Não fica forçando esse esfuminho. Esse esfuminho não tem grafite. A pouca sujeira que ele tem, ele não vai conseguir chegar no valor que talvez você queira. Então, passa um lápis antes, né? Passa um grafitezinho. E aí você vai sentindo a questão do valor se está correto. Que eu vou escurecer um pouco mais. Para saltar essa luz aqui, ó. Olha como a luz fica mais interessante, né? Os valores são muito importantes para o desenho, gente. São muito, muito, muito importantes.
E é um trabalho onde a gente vai conseguindo aos poucos, a gente pode parar, né, continuar num outro momento, não tem que terminar, não tem essa de ter que terminar numa tacada só. A gente tem que tirar um pouco essa impressão de que só porque está fazendo um desenho tem que ser terminado, né? E não, a gente vai terminando, né? É aos poucos, vai conseguindo. E o divertido desse exercício é justamente conseguirmos os valores mais próximo possível, com detalhes aonde eles não fiquem parecendo plastificado, né? Essa luz e sombra tem que ficar o mais natural possível. Não pode ter altos contrastes, né? A gente tem que tirar o contraste, inclusive contraste que estão nas fotos de bom tom, a gente tirar esses detalhes, esse contraste. Por exemplo, aqui, ó, vocês veem que eu estou tirando o grafite, aí eu acrescento grafite e tiro, aplico. Porque é esse momento mesmo, nós temos que ir, voltar, recolocar. Às vezes está ficando bom, você passa um pouquinho do tom, perde toda aquela área. Tem que refazer, não tem jeito. Muita paciência. Eu gosto muito dessa fase. Eu acho que me deixa muito em paz, assim, sabe? Ficar indo, voltando, sem a pretensão de terminar, mas conseguir resultados, né? Porque acho que a grande maioria desenha para terminar. Eu sinto isso, que tem muita gente que acaba querendo desenhar e querer terminar o trabalho. E na verdade, não. Na verdade, a gente não tem que terminar. A gente tem que exercitar, trabalhar cada fase do desenho, aproveitar o que a gente aprende, né, durante o processo, e a gente vai evoluindo assim, com paciência, né? Eu vou parar por aqui porque muitas vezes, assim, não vai levar muito. eh, Aliás, vai levar muito tempo e não vai levar, assim, tanto eh, algo diferente que vai rolar aqui. A única diferença é o quanto eu quero avançar com esse desenho, o quanto eu quero que ele evolua, né, como desenho. Porque às vezes você está buscando um estudo que ali já te responde, né? Agora, você querer saber até onde você consegue chegar, eu aconselho fazer um pouco por dia esse trabalho. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho no dia seguinte e assim vai, né? Pode levar semanas,
não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá? Tem muita gente, tem muita escola de arte que leva 2, 3 semanas, 4 semanas fazendo o desenho do corpo, tá? E fica aqui esse vídeo também, que é uma sequência da série do mini workshop de anatomia. Como eu sempre falo para todas, em todas as aulas, todos os workshops que eu venho postando aqui no meu canal, eu vou continuar, futuramente eu vou continuando postando mais materiais sobre o tema nos seus workshops específicos. Porque quem não sabe, tem um workshop aqui de retrato, tem um workshop de pintura a óleo, acrílica, aquarela, enfim, tenho vários workshops aqui no meu canal, tá? E só me seguir, curtir, compartilha, que isso fortalece o canal também. E para quem não sabe, também eu tenho os meus e-books e meus vídeos onde eu mostro como desenhar, como construir, falo também sobre fundamentos do desenho. Então, o link está aqui na descrição. Quem quiser adquirir meus vídeos e meus e-books, o link está na descrição. Eu vou deixar também o link na descrição do Lado B Escola, para quem quer saber mais dos nossos cursos presenciais e online, está aqui também na nossa descrição, tá ok? Até o próximo mini workshop, valeu!